estou aqui trabalhando o meu entendimento para examinar o que a palavra me revela, o que a palavra me ensina, o que a palavra me mostra. Eu preciso ler, entender o que eu leio, aplicar na minha vida e estar firmado dentro do entendimento daquilo que eu leio, que a palavra me ensina, para que a minha fé em Deus esteja nele, pela palavra. Esse é o meu trabalho, na minha responsabilidade da salvação da minha alma, que eu preciso. Eu já conheci o caminho da verdade, por onde eu sou liberto. Eu já aceitei e recebi a graça de Deus, por onde eu sou salvo. E eu agora tenho o meu compromisso de valorizar, reter, perseverar e vigiar, para não abandonar e não desprezar e não sair desta graça, deste caminho da salvação, que pelo conhecimento da verdade eu fui liberto do caminho da condenação, aonde estava preso na mentira e no engano. A partir do momento que eu tive a minha fé em Jesus, a minha responsabilidade agora é viver alimentando essa fé para me manter na vida com Ele, pela palavra dEle, que é o alimento da minha fé, por onde eu me firmo cada vez mais, e firmado estando eu, permanecer, perseverando até o fim. Através da palavra, eu tenho que ser prudente, examinar a palavra, para não errar, desviando da verdade, pegando o caminho do erro, pensando que eu vou encontrar Deus. Deus só se encontra Ele, só se vive com Ele, só se é guiado por Ele, só está nele quem está na verdade, andando nela, se conduzindo nela e esperando, confiando, firmado nela. Essa verdade. O que é essa verdade? Quem é essa verdade? Essa verdade é uma doutrina formulada por algum homem dentro de alguma igreja? Essa verdade é uma religião? É uma instituição religiosa? É um sistema religioso, igreja? O que é essa verdade? E quem é essa verdade? Essa verdade é Jesus. O que é essa verdade? Essa verdade é a palavra de Cristo. É o ensinamento de Cristo. É o que Ele nos trouxe, nos revelou, nos mostrou. A informação do Evangelho de Cristo é a verdade de Deus, revelando ao homem o conhecimento por onde ele tem, o caminho para Deus, por onde ele encontra a porta para dar acesso a Deus, por onde ele encontra o caminho para a salvação de Deus. É pelo Evangelho. E eu tenho que ser prudente, manter minha vida acesa, minha candeia, minha vida acesa. Diga aí, irmão. Tá aqui de lado, pode pegar, eu estou ligado. Tá de lado. É. Tá aqui de lado, pode vir. Lá na frente, de lado. Na frente. Vá de frente. Ali, irmão, ali, ó. Aqui, ó, de frente, de lado. Aí. É. Aguarda aí, irmão. Estou no trabalho aqui, mas estou levando para você instrução, reflexão, para edificar a tua vida, para te dar o conhecimento, para te alimentar, te fortalecer, para edificar a tua fé em Deus. Isso é na palavra, pela palavra,
pela instrução, pela doutrina, pela correção da palavra. Não é dentro de uma formalidade religiosa. Não é dentro de instrução de homens, de usos e costumes, discurso moral de santidade, discurso de moralidade. Não, é pela palavra. Nós temos que estar firmando nossa vida em Deus, na palavra, pela palavra. Não é por ali, por aqui, nem por acolá. Então, a minha obrigação é conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, buscando cada dia mais examinar a palavra dele. Para quê? Para que eu não venha a ser levado por ventos de doutrinas, por um evangelho anátema, uma informação, uma mensagem que não é o evangelho de Cristo. Para que eu preciso estar cuidando minha vida, me alimentando, me fortalecendo da graça, do poder do Senhor e da força dele na sua palavra, para vencer a luta contra o reino das trevas, a batalha espiritual. Só vencemos com a palavra. Pela palavra eu tenho que estar me alimentando, tendo conhecimento dela, me firmando nela, protegendo a minha mente com ela, estando convicto dela. E isso não é uma coisa natural. O Espírito Santo que está em nós, ele nos confirma na palavra, ele nos guia na palavra, ele nos conduz e nos dirige na palavra. Nós estamos numa batalha espiritual e temos que fazer o bom combate da fé para não perder nessa batalha e não ser derrotado, voltando à condenação e ao juízo. Estar em Deus não é se confortar e dizer já sou salvo. Estar em Deus é estar no estreito, é negar-se, é renunciar, é combater, é fazer o bom combate da fé com a palavra, pela palavra, usando a espada do Espírito. Para que isso? Para você não apostatar da fé, não seguir doutrina de demônios, não viver heresias de perdição, para você não ser manipulado pelo engano dos homens, que cria a ideia de Deus, de casa de Deus, de vida com Deus, de poder de Deus, de movimento de Deus. Cuidado! É obrigação nossa meditar, buscar conhecer e prosseguir no conhecimento de Deus. Não é numa vida formal religiosa, dentro de sacrifício religioso, dentro de tarefas religiosas, trabalhos religiosos, penitência, flagelo, culto, cerimônia, guardar isso, guardar aquilo, usos e costumes. Não é essa a vida com Deus. A vida com Deus é pela direção e entendimento da palavra. Para eu andar me santificando pela palavra. Como a palavra me orienta, por onde a palavra me instrui a seguir. Com entendimento transformado para uma vida em comunhão com Deus, pela palavra. Não tem vida com Deus dentro de nenhum outro caminho, seja religião, seja caridade, seja obra social, seja bondade, seja justiça do homem. Só por Cristo, a palavra viva, encarnada. Só em Cristo. É por isso que nós temos que examinar, irmãos. Isso aqui não foi feito para a gente usar debaixo do braço, como um adereço da formalidade religiosa. Botar aqui e ir para a igreja. Chega lá, botar lá no banco e ficar, aleluia, glória a Deus, fala a Deus, é forte. Não. Isso aqui é para nossa prudência. Isso aqui é a luz de Deus que nos guia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos, para que eu não volte a andar nas trevas, para que eu não venha ser reprovado da fé, para que eu não venha apostatar seguindo doutrina de demônios. Eu preciso ter o conhecimento, me alimentar, me fortalecer, me edificar, estar cada dia mais com essa palavra íntima no meu entendimento, no meu conhecimento. Eu preciso ler. E quando eu for para algum local congregar, para ser instruído com a palavra,
Eu preciso estar com ela, não para deixar lá no banco e ficar dando glória a Deus e aleluia. Eu preciso estar com a palavra para examinar o que o homem que está ministrando o ensino está lá pregando. Eu tenho que examinar o que ele prega. Eu não posso entrar no movimento de emocionalismo, de adoração, de glória a Deus e aleluia. Eu tenho que estar mais atento a ouvir. Para ouvir o que o homem está pregando. Para analisar, examinar nas escrituras. Para ver se o que ele prega é o evangelho, é a doutrina de Cristo. Se não for, ele não tem a minha atenção. Eu não vou me conduzir na instrução dele. Ele não está vindo da parte de Deus. É muito importante a gente ter esse critério, ser prudente. Os crentes, numa cidade chamada Bereia, aonde Paulo, lá naquele tempo, ele foi pregar, diz a palavra de Deus, que os crentes nessa cidade chamada Bereia, examinavam tudo que Paulo pregava nas escrituras. Para quê? Para ver se estava de acordo com as escrituras o que Paulo pregava. Eles não foram atrás de movimento de homem de Deus, de profecia. Eles foram ouvir a palavra e eram prudentes para examinar se aquela palavra, aquela instrução, aquela doutrina que Paulo pregava, condizia com o que as escrituras nos revela e nos mostra. Olha o que está escrito aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, capítulo 17, versículo 11, diz assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, os bereanos, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Assim como Paulo dizia, não, como as escrituras mostravam. Eles analisaram a pregação de Paulo e julgaram pela palavra, para ver se estava de acordo com aquilo que as escrituras mostram. Você não pode chegar num canto e ficar sendo levado pelo homem e acreditar e crer e dizer, creia, não duvide, não, você tem que ser prudente. Você tem que examinar para ver se o que esse líder, esse homem que está ministrando e administrando o ensino entre a congregação, se ele está pregando o evangelho naquilo que está no evangelho. Se não tiver, não escute, não ouça. Não seja guiado pela instrução que ele está lhe trazendo. Não é a instrução de Cristo, do evangelho. Você vai perecer. Os crentes de hoje não são como os de Bereia. Os crentes de hoje são simples, levado pelo oba-oba. O homem diz, e eles dizem, eu creio até os ossos. O homem fala lá uma coisa de Deus, ele diz, fala papai que eu recebo. Os homens estão lá falando e dizendo que Deus revelou, mandou entregar, e eles dizem, eu aceito. Não são prudentes para examinar. Eis o motivo, porque muitos estão mortos e doentes, porque muitos estão desviados da fé, porque não são prudentes para examinar as escrituras e não conhecem. Como é que vão examinar algo se não conhecem? Como é que vão conhecer o erro e a mentira se não conhecem o certo nem a verdade? Como é que vai conhecer o que é de Deus ou do diabo se não conhece o que é de Deus? Errais, não examinando as escrituras, nem conhecendo o poder de Deus. E eu quero dizer a você algo aqui agora que eu quero chamar a sua atenção. O meu objetivo de ministrar é para isso, tá? Não estou preocupado com seguidores, não estou querendo abrir igreja, não estou querendo fazer grupinho para mim, eu estou querendo cumprir o que Deus mandou na minha vida como a vocação que Ele me deu. O meu ministério, ministrar a luz de Deus, a verdade de Deus, para libertar os que estão nas trevas e os que estão escravos no engano e na mentira, presos. Só podem ser libertos com a luz e a verdade de Deus. E alguém tem que pregar. E como eu fui chamado para isso, eu tenho um compromisso com o chamado que Deus me deu para pregar o Evangelho. É isso que eu faço. Para você ser esclarecido.
ser corrigido, repreendido, instruído, edificado, exortado com a verdade, com a palavra, como ela é. Não é como os homens estão aí, usando a palavra e falsificando a interpretação, a aplicação dela maldita. Estão levando uma aplicação maldita. Ah, mas meu pastor lê a palavra, mas muitos estão lendo a palavra, explicando errado e aplicando errado. Porque não é só ler a palavra. Tem que saber aplicar e explicá-la para o povo na atualidade. Para que o povo entenda qual o ensino e a instrução que a palavra está levando para ele naquele momento. É preciso saber aplicar a palavra de Deus e explicar esta palavra para o povo, levando o conhecimento para o povo daquilo que ela declara, daquilo que ela revela. Mas hoje fazem diferente. Lê a palavra e começam a ministrar, aplicar o entendimento deles, explicando dentro da sabedoria deles. Não se submetem. Por isso que há muitas heresias, há muitos anátemas sendo levados para o povo viver dentro de muitas igrejas e religiões. Porque não estão se submetendo à palavra. Não tem vida com Deus. Se você não for dirigido e instruído, informado pela verdade do Evangelho, a palavra de Deus, Cristo. Se você não estiver sendo formado por Deus na direção de Cristo no Evangelho, sua vida logo é vã. Sua fé é vã. Sua direção com Deus é anátema. Você está caminhando contrário a Deus. E o que eu sempre digo é o seguinte: se tem algum grupo de pessoas que é o maior que está indo para o inferno, são os religiosos. Vou repetir novamente e vou explicar, para você não pensar que eu estou julgando. Portaria. Seu Estênio, tem, mas não tem como sair, que a zeladora já foi. Não, tá aqui na portaria ele. Mas se o senhor quer vir aqui ficar um minutinho para ir trocar, venha, venha. É porque a Nathalie já foi, senão eu ia mesmo aí. Quer que eu peça para um rapaz desse da obra aí? Ah, então tá bom, seu Estênio. Veja aí, se qualquer coisa não tiver. Isso. Venha. Nada, seu Estênio. Estou aqui no trabalho, por isso que eu dou essa parada, mas eu estou aqui com liberdade para levar para você a instrução. Eu vou repetir o que eu estava falando, tá? Para você aprender e vou explicar. Se tem algum grupo de pessoas que são um dos maiores grupos que vão para o inferno, são os religiosos. Veja que contraste. Dentro da visão humana, os que são mais dignos do céu são irreligiosos. É ou não é? Você que olha assim e fala, não, os religiosos estão servindo a Deus, estão fazendo bem, vão para o céu. Quem não vai para o céu é quem bebe, quem rouba, quem mata, quem fuma. É ou não é assim no entendimento humano, sem a sabedoria, sem o conhecimento de Deus? É ou não é assim? É. Mas eu digo, com toda a firmeza, convicção e sabedoria, dentro do que a palavra me ensina, conhecimento de causa daquilo que o princípio da palavra de Deus me mostra. O maior grupo de pessoas que vão para o inferno não são os ladrões, não são os prostitutos, não são os bêbados. O maior grupo de pessoas que vai para o inferno são os religiosos. Vou dizer porquê e vou explicar e você vai entender. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo... Vamos ler o versículo 10 até o versículo 12. E com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Versículo 11. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que
não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Bem, esse contexto aqui, Paulo está revelando a causa da condenação dessa humanidade, porque não creram na verdade por onde poderiam se salvar. Antes tiveram prazer na iniquidade, na mentira, no engano. E tudo isso vem do diabo. A verdade vem de Deus, que é Jesus, enviada ao mundo pelo Pai. A mentira vem do diabo, que é a influência que leva o homem a desviar da verdade da palavra de Deus. Que o reino das trevas trabalha na humanidade, aonde Satanás é o príncipe desse reino. Vocês estão entendendo isso? E a palavra vai dizer que os homens serão condenados por isso, porque não creram na verdade para se salvarem. Antes tiveram prazer na mentira e na iniquidade. Eu vou pausar esse vídeo aqui, cortar, porque eu vou atender um morador aqui. Mas na sequência, eu faço outro vídeo explicando o assunto que eu ia trazer aqui para vocês. Eu vou ter que sair aqui agora.